passaram o final de semana, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam bem, em casa, com saúde, junto da sua família. A tia Érica também está muito bem, está em casa, se cuidando, né, por conta dessa pandemia, do vírus, tá? Então, hoje nós vamos continuar nossa aulinha, revisando o assunto, utilizando a correção da atividade passada na aula anterior. Na aula anterior, nós vimos sobre sucessor e antecessor de um número natural. Hoje, nós vamos fazer a correção dessa atividade. Então, você vai pegar o seu livro, vai abrir lá na página 39, vamos lá? Pega o livrinho e abre na página 39. Então, tem uma tabela na primeira questão que diz assim: complete o quadro a seguir. Então, tem antecessor, sucessor, tem o número e o sucessor, né? Então, o número 61. Aqui desse outro lado tem o antecessor. O antecessor é aquele número que vem antes. A gente vai tirar uma unidade, porque antecessor é menos. Então, aqui a gente vai colocar 60, que já tem até no livro. O sucessor, a gente acrescenta uma unidade. Então, 62 a este número. Outro caso aí, a segunda tem assim. O número 90, certo? E já aparece o sucessor, que é uma unidade a mais. 91. Então, tá aí pedido para você colocar o quê? O antecessor. Você vai colocar o antecessor. O antecessor é menos 1. 90 menos 1, 89. Vai vendo aí se você fez desse mesmo jeito no seu livro. Depois, colocou aqui, ó, aparece aí no livro de vocês, no antecessor, no quadro de antecessor, número 101, certo? Então, vocês iriam colocar aqui no 101 qual é o número, né, que ele estava pedindo aqui para dar esse antecessor. Então, aqui ele estava pedindo o número, ele vai ter que aparecer o número 102, para que o 101 seja o antecessor desse número. E o sucessor desse número, qual é? Aquele que vem depois. 103, tá? Vamos ver o outro. Tem o número 306 e apareceu o sucessor dele, aquele que vem antes. 305. Você iria colocar o quê? O sucessor, aquele que vem depois. Então, você acrescenta uma unidade e vai ter o número 307, tá? No outro quadro, aparece o antecessor, que é 399, e aparece o sucessor, que é 401. Olha só o que essa tabela fez. Lhe deu o antecessor, 399, e lhe deu 401, que é o sucessor. Você iria descobrir qual é o número central aqui, que tem como sucessor 401 e antecessor 399. Então, 399, se eu tiro menos 1 para dar o antecessor, né? Então, aqui logo eu vou descobrir que é o quê? 400. Tá? Que eu posso, 399, se aqui eu tirei, eu vou agora acrescentar mais 1. Vem para aqui com 400. Tá? Depois, na tabela, aparece o nome 701. Nesse número
número 701, você vai dar o antecessor e o sucessor, o que vem antes e o que vem depois. O que vem antes, a gente tira uma unidade de 701, então vai ficar 700. O sucessor, a gente acrescenta uma unidade. Então, a este número aqui que está pedindo, 702. Depois desse número, aparece apenas o sucessor, 51. Você vai dar o número e vai dar o sucessor. Você iria colocar o número que estava se baseando aqui no meio para ter este sucessor. Ora, se é um número que vem depois dele, eu acrescentei uma unidade, 51. Então, se eu acrescentei uma unidade, logo eu vou saber que aqui é 50, porque é só eu tirar uma unidade. Agora, desse 50, eu já tinha o sucessor, agora eu quero o antecessor. O que vem antes, menos uma unidade. Tiro 1 de 50, ficou 49. Então, o número que vem antes, o antecessor de 50 é 49, tá? Vamos apagar aqui para colocar outros números e continuar essa correção dessa questão. Eu tenho aqui o antecessor 98 e tenho o sucessor 100. Então, eu quero descobrir o número base para me ter esse sucessor e esse antecessor. O número que fica no meio deles dois. Qual é? 99. Depois, aí na tabela de vocês, apareceu aqui no meio 301. Você iria responder aqui com sucessor e aqui com antecessor. O antecessor, que vem antes, eu tiro 1. Então, fica o quê? 300. O sucessor, aquele que vem depois, eu vou acrescentar uma unidade ao 301. Vou ficar com 302. Tá? Outro número da tabela. 508 é o antecessor, é o número que aparece aí. 508. Então, você vai colocar o número aqui central, que tem o antecessor 508, e vamos encontrar o sucessor. Vamos encontrar primeiro o quê? O número base. Eu tirei, para ter 508, eu tirei uma unidade. Se eu tirei uma unidade, agora é só eu somar. 508 mais 1, 509. Encontrei o número base para ter este antecessor. Agora eu vou encontrar o sucessor, aquele que vem depois. Acrescento uma unidade. 509 mais 1, eu vou ter o quê? 510. Estamos chegando no final da nossa tabela. Temos aqui o número 799 como base para encontrar o antecessor e o sucessor. Antecessor que vem antes, menos uma unidade desse número. 799 menos 1, 798. Já o sucessor, eu vou acrescentar uma unidade neste número, 799 mais 1, 800. Ok? Agora vamos para o nosso último número da tabela, 600. Vocês têm aí. É o número base. E na tabela apareceu também o sucessor, que é aquele número que vem depois com uma unidade a mais. Então, 601. Agora eu vou encontrar o antecessor, aquele que vem antes. De 600, eu tiro uma unidade e
vou ficar com 599. E aí a gente conseguiu responder a primeira questão. Quem errou vai apagando e consertando no livro, tá? E quem não fez é a hora de responder. Agora vamos corrigir a segunda questão. Vamos lá. A segunda questão diz assim: veja os números escritos nas fichas coloridas. Na azul tem o número 400. Azul. 400, certo? Azul. Na amarela tem 111. Essa daqui é azul. Esta é amarela. Na outra ficha, que é a verde, 515. Verde. Na outra ficha, laranja, nós temos 210. Laranja. E na última ficha, a roxinha, nós temos 823. É a roxa, ou lilás. Então, agora vem as perguntas com relação a essas fichazinhas. Na letra A. O que é que pergunta na letra A? Diz aí pra tia. Ah, muito bem. Na letra A pergunta assim: qual é a cor da ficha que está escrito o sucessor de 209? Sucessor, olha só. É o sucessor do número 209. É o que pergunta. Qual é a ficha dessas daqui? Eu tenho o número, ela deu o número, 209. Então, o sucessor é aquele que vem depois. Eu vou acrescentar uma unidade. Dessas fichazinhas aqui que eu dei para vocês, qual é aquela que é 210? É a cor laranja. Então, a resposta aqui é a laranja, ok? É a resposta. Vamos ver o que pergunta na letra B. Na letra B, pergunta assim: qual é o antecessor escrito na ficha verde? Agora é o antecessor. Antecessor da ficha verde. Então, vocês vêm aqui em cima e procuram. Verde é o 515, certo? Então, aqui eu já achei a cor, vi que o número que está na cor é 515, agora eu vou encontrar o sucessor do número 515. O antecessor, desculpe, o antecessor é aquele que vem antes, né? Eu vou tirar uma unidade, porque a gente está falando do antecessor e sucessor dos números naturais, aquele que vem logo em seguida, tá? Porque pode, dependendo do enunciado, pode ser do número que vem em seguida ou do número mais próximo, que a gente vai ver isso mais para frente. Então, o antecessor do número natural 515 vai ser o quê? 514. A letra C. Vamos ver o que pede a letra C. A letra C diz assim: o maior número escrito nas fichas é o sucessor de que número? O maior número escrito nas fichas é o sucessor de que número? Então, aqui a gente tem que ler direitinho e ver que é quase como
fosse uma pegadinha, né? Primeiro, o que é que você tem que descobrir aqui? Olha como diz o enunciado. O maior número escrito nas fichas. Parou aí. Qual é o maior número escrito nessas fichas aqui? O maior. Para a gente descobrir com mais facilidade, eu posso vir logo direto na casa da terceira ordem, que é a centena, para me descobrir. 4 é maior que 1? Sim. Então, já descarto esse 111. 4 é maior que 5, aqui da centena? Não. Então, já descarto 400. 5 centenas é maior do que 2 dezenas? Não. Então, eu descarto também 210. 5 centenas é maior do que 8 centenas? Não. O número 8 centenas é maior do que 5 centenas. Então, eu descarto o número 515 e o maior número que eu vou ter aqui das fichas é 823. Aí a gente vem para a segunda partezinha da pergunta, que ela diz o quê? Qual é o sucessor deste número? Então, a gente descobriu que o maior número é 823. E agora ela me pergunta qual é o sucessor. Sucessor. Né? Ela é sucessor de que número? Este número aqui, ele é sucessor de que número? Ou seja, ele veio depois de um número. Ele vem depois de que número? Ah, muito bem. Eu escutei alguém dizendo aí de casa que ele vem depois do número 822. Então, 823 é o sucessor de 822. Na letra D, pergunta assim: qual é a cor da ficha que está escrito o sucessor do número 399? Então, deu aí na letra D o número 399, não é isso? Nós temos um número, 399. Ele quer saber o quê? Qual é a cor da ficha que está o seu sucessor? 399 mais uma unidade, que é o sucessor, aquele que vem depois, eu vou ter o número o quê? 400. Então, eu venho aqui nessas fichinhas e vejo a cor que está o número 400. Olha ela aqui, a primeira fichinha aí no livro de vocês, que é a ficha da cor azul. Então, você vem aqui e coloca azul. E aí, a gente fez a nossa revisão, corrigindo a tarefinha de vocês. Uma forma de reforçar a aprendizagem. Eu espero que quem ficou com dúvida na aula passada, através da revisão, tenha conseguido tirar suas dúvidas. Se ainda ficou com dúvida, pergunta para a tia no privado, que ela pode explicar novamente, tá bom? Mas agora, quem já fez e já enviou, belezinha. Quem não fez, hora de fazer a tarefinha e me enviar para me colocar lá na fichinha que você fez, cumpriu com o seu dever, tá bom? Um beijo, meus amados, e até quinta-feira com a nossa aula de ensino religioso. Tchau, tchau!